Noite, gente. Boa noite, minha amiga. Ó, tá gravando já, irmão, mas fique à vontade, depois eu vou fazer edição, faço corte, enfim, relaxa. Mas eu já botei Não, pra gravar perfeito. aqui já. Sinta-se à vontade aí, tá? Pra poder iniciar a call com a galera. E eu quero o alfa aí, irmão. Já falo logo. Me prometeram alfas, eu quero alfas, entendeu? Cara, para ser sincero, as discussões que eu tive em todos os M&As falando sobre a ZK Cloud foi muito legal, que o finalzinho, 15 minutos, meia hora final, ficou conversando lá no palco a galera, divagando. Uma galera puxando para a ideia mais de corretoras, com mafetaria, para a ideia de game. Então, é Aham. uma discussão bem legal. A gente acaba chegando depois de entender um pouquinho da solução que a ZK Cloud traz e também de como essa solução impacta a gente direta e indiretamente, né? Em Uhum. várias partes da cadeia aqui dentro da Web3. Muito, mano, muito legal, muito legal. Mais 2 minutinhos aí eu já começo, então, já compartilho e a gente starta. Show, mano. Tá lindo. Ô, Gil, pode ficar tranquila, Gil. Ai, me chamando de fofinho, gente. Ó. Ó, o Torepa aí. Ô, Torepa, salve, salve, Torepa. Caraca, não dá mais um oi. Tá sumido, hein, Torepa? Ah, a galera aqui da minha comunidade eu conheço, filho. Quem some, quem não some, quem aparece do nada. Isso é igual pai, filho. Tu acha que eu vou esquecer do filho? Duvido. Bom, já peço desculpa também pra galera aí se eu dar umas tossidas. Tô me recuperando ainda de uma tossezinha chata que eu tava no fim de semana. Mas graças a Deus tá tudo bem melhor. Bom, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Boa noite, Share screen. Ulf. Tamo junto, meu querido. E bora lá, galera. Bom, começar falando um pouquinho sobre a ZK Cloud. Eu separei 2 conteúdinhos meus só para mostrar um pouquinho a ideia geral para vocês de forma mais simples. Depois a gente vai aprofundando um pouco no tema, tá bom? Bom, a ZK Cloud, primeiramente, o que que ela é, que solução que ela traz, o que que eles buscam de inovação aqui no ecossistema, né, para a cripto. Bom, eles trazem a solução que a gente já conhece no mundo normal no Web2, que seria o clouding, poder computacional, aluguel de poder computacional, só que aqui descentralizado. Então, na Web2 a gente tem quem faz isso, a Google com o Google Cloud System deles lá, a Amazon com a AWS, a Azura, tem algumas empresas aí no mercado que fazem essa questão de alugar servidores, máquinas, CPU, GPU, para empresas ou até para pessoas também, dependendo da necessidade, né? Tem o dimensionamento da máquina que você vai estar utilizando. E a ZK Cloud traz isso para o mundo cripto, para o mundo descentralizado. E com essa solução que eles trouxeram e com uma infraestrutura mesmo, a gente pode falar. Com a infraestrutura que eles montaram da rede nativa lá, eles conseguiram solucionar alguns problemas que a gente tem no meio da questão do cloud. Primeira coisa é o custo. A gente sabe que o custo é muito grande, porque, beleza, você está alugando um servidor em nuvem, você está alugando uma máquina parruda em nuvem, está alugando um PC para você jogar, se você tem um computador mais de base. Alguém tem a estrutura física para estar te fornecendo aquela capacidade computacional. Então tem um custo físico, tem um custo computacional, tem um custo de armazenamento, de espaço para tudo isso. E isso é o que causa o encarecimento tão alto na solução centralizada. A própria Amazon, que consegue trazer a solução bem mais barata do que a Google e outras empresas, é uma das mais competitivas que existe no mercado. Ainda assim, vocês vão ver quando eu mostrar a comparação com a ZK Cloud, são valores absurdos assim para cima. E aí mostrar para vocês o que seria basicamente essa ideia de cloud. Quando é centralizado, a gente tem um servidor central que vai estar fornecendo, né, que vai ter esse banco de dados, vai ter essas aplicações. E quando você tem descentralizado, não é um servidor, são vários computadores, várias capacidades computacionais espalhadas que estão interligadas, fornecendo essa somatória que você pode estar precisando, que você pode estar alugando.
tá bom? Então aqui a gente acaba já esbarrando na primeira vantagem que eu vejo para a gente ter uma solução centralizada para essa questão de cloud, que é a questão de você fugir de censura. E porque a gente sabe muito bem como que funciona com Google, com Amazon. Não sei se vocês já trabalharam tão de perto, mas eu trabalhei muito, que eu trabalhava com marketing. Então, o meu braço direito era o time de tech da empresa. Eu via como era sofrido a assistência para quando você precisava de uma máquina, e aí a gente alugava a máquina para poder ter ela ininterrupta 24 horas por dia, porque os processos precisavam rodar 24 horas por dia. A máquina desligava ao longo de algum período do dia, e aí depois a desculpa da Microsoft ou da Amazon, do nosso contratante, essa era sempre que foi um problema do nosso lado, foi alguma integração nossa que falhou, nunca era coisa deles. Então sempre aquele controle total deles, mesmo você provando que fosse um erro do lado de lá e não do lado de cá, você não vai ganhar a briga com os caras. Agora, aqui, quando a gente traz para descentralização, quando a gente traz para isso para open source, a gente consegue ter abertamente o que está acontecendo, como está sendo as operações em si, a gente evita essa questão da censura, e a ZK Cloud ainda trouxe um algo a mais para a gente se diferenciar no mercado ali também. Quando você vai contratar capacidades computacionais na Web 2, você geralmente, antigamente era até pior, você contratava blocos fechados, era um mês e se você usar ou não usar, você pagava. Agora, ainda estão tentando ir para essa parte de uso, mas ainda é meio que blocado. Você contrata pelo menos 15 minutos, 30 minutos de serviço ali. Com a ZK Cloud a ideia é diferente, a ideia é de pagar exatamente pelo que você está usando. Porque você vai comprar os créditos, e os créditos que você tem lá dentro vão acabar sendo consumidos de acordo com o uso da capacidade computacional que você tem ali, tá bom, galera? Bom, essa aqui é uma ideia inicial mais geral, falando um pouquinho para vocês sobre a solução que eles trazem. Vou passar também para um outro conteúdo que eu trouxe antes da gente ir aprofundando. Trazer um pouquinho um glossário, que eu gosto muito de falar alguns termos técnicos em alguns momentos, mas não é porque a gente fala esse termo técnico para se mostrar superior, não. É porque é um termo que ele mesmo já se autoexplica. Mas para quem ainda está ouvindo uma vez, às vezes acaba não entendendo. Então, a gente pegando e destrinchando ele, vocês vão ver que não é nenhum bicho de sete cabeças. Começando pela ZK Proofs, ou por ZK só de início. ZK é um tipo de tecnologia que a gente chama Zero Knowledge, é zero conhecimento. Por que vem esse nome zero conhecimento? Porque você consegue garantir a veracidade de um dado sem você conhecer exatamente o dado que está lá, sem você precisar vazar a informação que está lá. E aqui, para a ZK Cloud, isso é muito importante, essa tecnologia, porque eles usam a tecnologia ZK para ZK Proofs. Então, são as provas AKs. Eles conseguem gerar uma prova de que um dado foi enviado corretamente, de que um dado está correto dentro de um bloco, sem vazar nada. Então, é como se você pudesse provar, vamos trazer para a vida real aqui. Vou provar que eu sei a senha de um cofre que eu tenho na minha casa, sem precisar de contar a senha. Eu vou lá, eu boto a senha no cofre, abro, mostro para você, ó, tá aberto, fecho ele de novo. Ó, eu sei a senha, eu consigo acessar e eu não precisei compartilhar ela com você. Só que quando a gente vem para o lado computacional, isso é um pouco mais sensível, né? E aqui isso me traz a maior vantagem, acredito eu, de a gente estar partindo para a descentralização na questão de cloud, que é você conseguir se proteger de vazamentos, né? A gente vê quantos vazamentos a gente já teve de dados por conta de Google Drive, servidores vazados, servidores de empresas. E com a descentralização e utilização de tecnologias AK, a gente consegue ir se blindando e colocando uma camada a mais de proteção e de segurança ao redor ali, né? Bom, outra palavra que é muito importante em vários projetos vocês vão ouvir é o SDK, né? Que é como se fosse um kit de ferramentas que é para facilitar que outros devs possam construir blockchains, aplicativos baseados naquela infraestrutura que está sendo fornecida nesse SDK, tá? Esse SDK. Bom, outros termos aqui muito importantes para a gente é o IPFS, que seria Interplanetary File System, que seria a questão de um sistema descentralizado de armazenamento de arquivos, porque a gente tem um sistema centralizado, como é o da Google que eu falei para vocês, tem um servidor central que armazena tudo aquilo. Aqui a gente tem um sistema descentralizado, vários computadores em rede se conectando e gerando esse armazenamento, tá bom? A gente tem o IBC, que seria Inter-Blockchain Communication, que seria a capacidade que a ZK Cloud tem, graças à integração com parceiros de tecnologia também, de integrar com outras blockchains sem algum intermediário ali no meio, sem precisar de uma bridge, de algum intermediário chegando ali.
E o outro ponto, quer dizer, isso é a interoperabilidade, né? Aliada com a Inter-Blockchain Communication, você consegue ter essa comunicação entre blockchains e sem precisar de intermediário. Então, a união desses dois que faz o que eu disse, você conseguir conectar sem precisar de bridges e coisas assim. Bom, outras duas coisas bem importantes aqui são referentes a mecanismos de consenso da rede que a ZK Cloud utiliza. Ela utiliza dois mecanismos de consenso, um é o Proof of Stake, né, que a gente já conhece, onde quem vai ser os validadores dos blocos são escolhidos com base na quantidade de tokens que ele possui lá em stake, e também a questão do Commit BFT, que é um mecanismo de consenso que garante que todos na rede vão concordar com o que está sendo decidido lá nela, tá bom? Então, esses terminhos aqui são bem legais a gente saber de início. Para a ZK Cloud, vou mostrar para vocês o esquema na sequência aqui. Vou passar só mais dois terminhos, que seria o Prover e o Verifier, porque eles fazem essa questão da validação do dado sem precisar conhecer o que está lá dentro, garantindo essa privacidade, essa segurança, por causa desses dois, essas duas figuras que vão estar atuando ali no meio, que é o prover e é o verifier. O prover, ele basicamente é quem vai gerar uma prova matemática para equivaler aquela informação que está lá dentro, e o verifier é quem vai pegar essa prova matemática e vai validar ela para garantir que está correta. Então, assim, ele consegue garantir que os dados estão corretos, que a informação está sendo transmitida de forma correta, sem precisar checar os dados originalmente. Então, aí vocês me perguntam como que isso acontece, né? Deixa eu descer aqui para vocês, mostrar que eles têm no site inicial um esqueminha bem legal. Eles mostram aqui como que isso funciona. Bom, primeiro, a gente vai ter essa questão, o que seriam esses AK rollups, né, que a gente fala. Você está processando os dados de forma mais agregada e fora de uma cadeia, de uma layer 1, que seria mais cara, fora de um local onde é mais caro. Você pega, tira do local onde processar, o custo de processamento é alto, você aglomera as informações, você processa elas e depois manda só o resultado final para essa layer 1. E no caso que acontece aqui com eles, o que acontece? Vem essa puxada pela API do rollup, ele vai gerar uma requisição de prova. Essa requisição de prova ela vai ser dividida aleatoriamente, e isso é comprovado e consegue ser verificado por qualquer um, tá, que tenha conhecimento técnico. Então, ele é dividido aleatoriamente dentro dos validadores que tem lá. Vai vir uma requisição de prova. Essa prova vai ser gerada, ela vai ser completada e mandada lá no rollup. Quando ela é mandada lá para o rollup, é gerada uma verificação dessa prova lá pelo verifier, que eu mostrei para vocês agora há pouco, e só após essa verificação ter sido feita, o dado ter ido para o rollup e ele ter ido para o settlement lá na cadeia, lá na layer 1, ele ter ido para garantir, para o dado estar tá registrado lá na layer 1, que você consegue ter essa recompensa sendo paga. Então é um caminho muito bem orquestrado, né? Você tem o prover gerando a prova, você tem o validador validando que aquela prova está real, a prova sendo enviada lá para rollup, para depois ser enviada para a camada de destino, que é a camada de processamento, né? Então a gente acaba tendo um sistema para você garantir a sua privacidade. Só que o grande problema que a gente vinha tendo e encarando nos últimos meses e anos aí com a tecnologia ZK é o alto custo dela. Comparada com outras tecnologias que a gente tem hoje aí, a gente tinha um custo muito alto quando você ia utilizar esses ZKs rollups. Só que o jeito com que a, a ZK Cloud construiu sua infraestrutura, deixa eu ver se eu encontro aqui, eu tinha separado também, ele fala sobre as três camadas de arquitetura que eles têm. Eu acho que eu não vou encontrar aqui. Mas, basicamente, eles criaram, desde o início, uma infraestrutura focada para a solução que eles querem, e por ela ser focada e ter três camadas, três anéis ali, um focado em resolver cada um dos problemas que poderia ter pela ZK Cloud, dificuldade de escalabilidade, custo alto, eles conseguiram chegar numa solução absurda. Se você compara com o Google Cloud, que seria da Google lá, que eu falei para vocês, com a Azure, com a AWS, eles falam que eles conseguem chegar até 95% mais barato de economia.
tá bom? E aí, quando a gente fala em 95% de economia, cara, a gente começa a poder trazer ideias que antes eram economicamente inviáveis, trazer para jogo. Ideias que eram muito boas, revolucionárias, só que não fazia sentido do ponto de vista financeiro. Com um barateamento de custo desses para uma infraestrutura, você acaba conseguindo fazer vários projetos saírem do papel e começarem a serem executáveis. Então, eu vejo uma capacidade, um potencial muito grande aqui para diversos setores e diversos nichos, tá? Eu acho que a solução deles, e eles já têm executado isso, eles já estão provando, para vocês terem noção, eles já provaram todos os blocos da história do Ethereum e seguem provando em tempo real todos os blocos que estão sendo gerados, tá? Então eles têm essa capacidade, eles têm essa escalabilidade, eles já estão rodando isso. A testnet deles segue rodando e fazendo essa distribuição de capacidade computacional de forma verdadeira, não é porque está em testnet que está só, vamos simular, não, não é simulação, é real o que está acontecendo. Eles estão próximos do lançamento da mainnet deles e do token deles, o Token Proof, que vai alimentar toda essa rede. Então eu acho que a gente está bem perto aí de poder ver projetos, talvez a gente não acreditava dar muito certo, vindo à tona, ou então, para quem é mais da área de games, tem duas expectativas aqui que eu tenho. Uma seria a gente ter servidores mais robustos, a gente não ter aqueles problemas de primeiro, segundo dia de campanha que sempre dá pau nos jogos, ou então, com a economia, a gente ter mais campanhas com mais dinheiro, mais atrativas para a galera. Porque economia para um projeto que envolve ganhos, que está em cripto, geralmente vai trazer ou uma experiência final para o usuário muito melhor, porque ele vai ter mais dinheiro para desenvolver o app, desenvolver a solução dele, desenvolver o game dele, ou então ele vai ter muito mais incentivos para atrair novos usuários, vai ter muito mais dinheiro para captar novos clientes ali naquele mercado, né? Então eu acho que é bem revolucionário o que eles estão fazendo. Eu estou bem empolgado desde que eu tenho acompanhado tudo que eles têm feito. Tenho visto uma análise bem séria deles no mercado. Troquei uma ideia interna lá perguntando muito sobre essa questão de, pô, mas vai funcionar a hora que lançar para eu alugar uma máquina para eu jogar? É só para um dev? Vai funcionar para gaming? E se eu for de uma corretora, eu consigo usar aqui de vocês? Eles falaram, cara, como a infraestrutura é toda nativa, tudo que a gente está construindo é nativo, a única coisa que a gente vai precisar ter é demanda. Tendo demanda, a gente tem a infraestrutura, a gente tem o conhecimento e a capacidade de desenvolver para especificidades necessárias em qualquer nicho. Por exemplo, para games, vai ter algo relativo a lag, a ping, para algo de trading, vai ter aquela questão de latência que é muito importante também, para garantir que a pessoa não veja em tempo real o que ela está executando ali. E eles falaram super tranquilo, assim, a única coisa que vai importar realmente para a gente conseguir ver a adoção, porque a gente conseguiu baratear custo, a gente conseguiu garantir que isso roda em alta escala, a gente conseguiu garantir a privacidade, que é o que muitas empresas precisam ter ao contratar uma empresa que não é de uma dimensão como uma Google, como uma Amazon, porque quando você vai contratar um serviço de Google ou Amazon, o nome, o branding deles já faz um escudo ali para você. Agora, quando você vai buscar outras soluções, soluções descentralizadas, não é bem assim, porque a gente tem muitas histórias não bem sucedidas aí. Então, ter essa solução open source comprovada e aberta aí para todo mundo poder verificar, eu acho que vai facilitar essa adoção. E acho que é o que eu falei em todos os anos com a galera aí da Legacy, com a galera da Los Primos, com a galera da Shortei, ver quem que vai mais estar correndo atrás dessa solução aqui. E aí eu saio até um pouco do mundo Web3, a gente falou bastante de Web3 aqui, mas eu trabalhei muito tempo na minha vida em marketing, em startups, e, cara, eu sei como que é uma economia de servidor para uma startup. Às vezes é você ter um, dois, três colaboradores a mais ali dentro de uma empresa que está no início, e isso vai dar uma acelerada absurda. Então, vai abrir tanto frente para modelos de negócios que não eram economicamente viáveis começarem a testar, a ver se conseguem ficar economicamente viáveis agora,
bem como vai trazer uma aceleração para projetos que já são economicamente viáveis, mas que tinham um crescimento um pouco mais estagnado devido a controle de gastos, né, controle de custos. Então, eu estou bem empolgado aqui para ver essa solução com eles. Eu trouxe também na discussão, quando eu fui falar sobre gamers, caso a gente consiga ver essas soluções deles focadas em máquinas menos robustas, para players, para jogadores, a gente conseguiria ter questão que eu falei já de servidor mais estável, experiência melhor do jogador, mais recompensas, renders mais rápidos, mas também a gente conseguiria ter um controle de custos e ganhos um pouco melhor. Sabe que tem muitos jogos em cripto que são idle, tem muitas atividades, não só jogos, gamificações de outras atividades financeiras em cripto que são idle ou que são rotineiras a cada X horas ali. Então você conseguiria ter um cálculo do que você estaria gastando e ganhando, até para quem não tem um computador bom, quem tem só um notebookzinho de entrada e quer estar participando de projetos que exigem uma máquina melhor. Então, assim, eu vejo um potencial absurdo na minha área aqui de games, muito bom. Na área de desenvolvimento, eu vejo que vai abrir portas para a galera. E eu acho que o que precisa mesmo a ZK Cloud é o que eles estão fazendo, que é um trabalho muito bom com embaixadores, focar muito nos embaixadores e valorizar eles, para espalhar essa palavra para projetos. E eu vou ser o primeiro cara que, assim que começar a rodar isso aqui, eu vou chegar em todos os projetos de gaming que eu tenho contato e trocar uma ideia com eles. Falar, cara, estuda a solução, vê se é mais barato, vê se funciona para vocês, vê a questão de estabilidade e tenta meter marcha. Porque se vocês conseguirem economizar aqui, vocês conseguem alavancar o projeto de vocês. E eu acho que é essa ignição inicial que vai ser muito importante para a gente ver um futuro de sucesso aqui para a ZK Cloud, tá? Eu preciso estudar um pouco mais a questão empresarial deles ali, de questão de networking deles, como que eles estão, com quem que eles são mais próximos, para poder ver também essa questão de potencial de crescimento, né? Mas partindo do lado do usuário, eu acredito que os criadores de conteúdo, os embaixadores, vão ter um papel muito importante aqui. Bom, deixar por final também para vocês o link do Zilai, antes da gente abrir para discussão, para perguntas, e do Gauch deles. E direto, semana vem, semana vai, tem umas campanhazinhas. O Zilai é mais recente, em breve eles vão estar adicionando a questão de recompensas lá dentro, então já vão somando os pontinhos, já vão se posicionando no top ranking lá. E no Galaxy, direto, eles lançam campanhas, algumas com uns pontinhos, vocês podem ver aqui, mas várias com dólares. Então aqui teve $1.000 em campanha, $1.500, teve outra de $500, outra de $500. Então, oportunidades de você fazer uma atividade que é um like, um engage, um RT, abrir 3 links e ter chance de ganhar 20, $25 ali dentro desses sorteios. Porque não é um sorteado que vai ganhar 1.000, né? São 20 pessoas que vão ganhar $25. Então, eles fazem essa divisãozinha, mas eu acho bem legal. Então, distribuindo uma graninha aí para a comunidade, incentivando o conhecimento, né? Todas essas tasks são sempre voltadas a algum conteúdo educacional da ZK Cloud ou aos podcasts que eles estão criando, falando não só da ZK Cloud, mas da tecnologia ZK como um todo. Porque a ZK Cloud hoje faz parte de um grupo, acho que são de 10 ou 12 projetos, que tem um ZK Boost, eles falam, que é unir várias soluções que utilizam a tecnologia ZK para facilitar a integração entre todas elas. Então, ter tudo num lugar só, como se fosse um super app ZK, uma super tecnologia ZK ali. Várias soluções ZKs num ponto único para você conseguir estar utilizando. Bom, eu acho que é o que eu tinha para mostrar mais geral assim para vocês da ZK Cloud, para apresentar sobre o projeto de início assim. Queria ver se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm algum questionamento, querem trocar uma ideia sobre alguma aplicabilidade disso ou como isso traria resultados. Fico aberto aí para qualquer tipo de pergunta. Quiser também só bater um papo, expor sua opinião, sempre bom. Adoro ouvir a opinião das pessoas porque é assim que a gente começa a pensar um pouquinho fora da caixa, fora da bolha, né? Então eu falo para as pessoas: falem a opinião de vocês, escutem a opinião dos outros. Não foque só em falar e não foque só em ouvir, porque você, quando faz essas duas trocas, você está construindo, você está evoluindo, e você está melhorando a sua percepção, o seu conceito sobre qualquer coisa, tá bom? Mesmo que você não modifique a ideia inicial que você tinha,
você pelo menos solidifica mais ela ao ouvir uma ideia que você não concorda ou que você vê que não é válida, que não faz sentido naquele contexto, né? Então, quem quiser abrir o mic aí, sintam-se à vontade, galera. Quem não quiser abrir o mic, galera, porque tem vergonha de falar, pode ir colocando no chat que eu vou respondendo aqui pro Luke. Teve um caso só, uma dúvida do Ed, mas eu já respondi ele já, que era ter acesso às informações, né, ao material da ZK Cloud, que ele vai entrar numa call agora e eu falei pra ele que eu encaminho depois na DM. Mas depois tu compartilha, Luke, o link do material da ZK Cloud para poder o pessoal utilizar aqui. Mas eu tenho uma pergunta, cara. Eu particularmente eu conheço um pouco, né, de Zero Knowledge, eu sei que assim que se fala, ZK, por causa que eu tive, né, as experiências com ela através de um protocolo que eu trabalhei. E eu queria entender de você, né, que tá com a ZK Code aí já há um tempinho, o que que ela tem visado mais, assim, em busca de atenção do mercado. Em que sentido? Hoje ela está construindo mais para o usuário, para poder trazer mais a usabilidade, a questão da segurança, a aplicabilidade de dados descentralizados de maneira privada, ou ela tem dado um foco mais para B2B? Como é que tem sido o foco dela atualmente? Cara, então, pelo que eu conversei lá com eles, sempre não, né? Temos exceções, mas a maior parte dos casos as empresas nascem ali focando no B2B, porque sabem que é onde vem uma receita maior, mesmo que você pegue um, dois clientes, se é um, dois clientes grandes, já te dá uma receita alta para você tocar a operação e seguir investindo, seguir rolando. Mas ao mesmo tempo, eles focam muito também nos usuários reais. E eu falo isso porque o projeto deles de testnet ali que estava rodando, eles tinham dois caminhos para você poder tá rolando os nodes, né, desenvolvendo os nodes. Um caminho mais técnico para quem é dev realmente, podendo ir lá desenvolvendo a solução, ajudando nessa construção, né, de soluções dentro do ecossistema, mas também tinha uma parte para a galera leiga, que você podia alugar um node, pagar alguns dólares, ter o seu node para poder ir rodando e acumulando seus tokens proof para quando vier o lançamento oficial da rede agora. Então eu vejo eles muito focados na hora de falar mesmo, de apresentar o seu projeto, não é uma linguagem técnica apenas, não é uma linguagem só para devs. Tem alguns conteúdos mais técnicos e voltados para devs, voltados para que a gente vê que é para esse B2B, né? Tanto que eles se uniram e fizeram essa ZK Boost, eles estão junto com outros protocolos para ter todas as soluções ZK fáceis e juntas ali com eles, para ter uma escalabilidade, ter aplicabilidade mais fácil para outros modelos de negócio. Mas eles também não deixam de lado a questão da comunidade, a questão do usuário final. Então eu vejo que o foco deve ser, se eu fosse botar pela minha percepção, uns 70, 65% o B2B, mas ainda também tendo uns 35% ali para a galera usuário como nós, assim, né? O B2C para o aluguel de máquina para alguém que queira alugar para jogar, ou que queira realmente ter uma máquina melhor para conseguir trabalhar, que tem gente que usa softwares para trabalho mesmo, né? Engenharia, a gente sabe que tem uns softwares bem pesados, design também. Então, eu vejo nesse caminho, Deb. Mas você sabe, né? Tecnologia inovadora, disruptiva, chegando com preço barato, os caras vão focar em big players de início, né? Eles vão querer atrair pelo menos alguns big players ali para ter uma garantia de continuidade das operações. Mas pelo que eu vejo assim, só de parceria deles com outros projetos de tecnologia ZK ali, eles estão muito, muito fortes e acho que eles não estão tão preocupados assim, vamos precisar ir atrás de clientes. Eu acho que eles já têm muito bem mapeado esse roadmap de adoção, né, inicial do projeto. Eu não posso falar tão diretamente que eu não trabalho lá dentro, mas eu tenho questionado, eu sou um cara muito perguntador, encho o saco mesmo dos responsáveis pelos programas de embaixadores e fico perguntando toda semana na cabeça lá da Ferry sobre isso. E eu falo também dessa questão de usuários finais, ô Deb, porque recentemente ela pediu para nós, embaixadores lá da ZK Cloud, listar algumas comunidades. Eu passei a Builders on Fire, passei a Parabuilders, a Legacy, algumas outras comunidades aqui do Brasil, porque eles querem estar trazendo esse contato mais próximo. Então, se eles querem estar chegando direto no usuário final,
Pô, será que não vai ter solução já no TGE para esse usuário final? É, de fato. Essa é a minha visão, né? Não, não, sim, muito boa, inclusive. Eu achei até interessante o fato, como você mencionou, de ela se preocupar com o usuário, por mais que a gente sabe que nesse começo muitas empresas acabam focando em B2B para poder fazer captação de recursos e consolidar parcerias. Tem um lado da ZK que ainda se preocupa com o utility e com o usuário, porque a base da construção do projeto é o usuário, né? Sem o usuário, eles não conseguem testar, validar, autenticar, certificar e ali eles venderem no final o produto deles para o mercado em si. E ter essa preocupação, né, no caso vindo da ZK, é um tanto interessante. E agradeço aí, né, pela indicação, não sabia, mas importante aí, né, enaltecer aí isso aí, porque mostra como eles estão justamente visando expandir cada vez mais, né, os horizontes, abrindo oportunidades para criadores de conteúdo, comunidades, e muitos dos projetos começam isso através de programas de embaixadores, né? E ver, né, a maneira como eles estão construindo, a maneira como eles estão se preocupando, é um sinal positivo, pelo menos para mim. É, é uma green flag, né? Para poder continuar de olho e ver aí o que eles vão estar apresentando mais de soluções para o mercado aí Web3 para a gente poder utilizar. Bem massa. Exato, até para nossas comunidades aqui, cara. Imagina, pô, se eu conseguir, mesmo que não seja 95, eles falam até 95 porque deve ter alguma configuração de máquina que eles batem isso. Mas em média que seja 70% mais barato do que alugar um servidor ou uma máquina lá com a Google. Pô, começa a ser viável para Legacy, para Builders on Fire, às vezes alugar uma capacidade computacional para a gente conseguir deixar um site rodando, algumas aplicações, alguns bots aqui de Discord, começa a abrir o leque de ferramentas que antes não eram, porque era muito cara, e que agora começa a ser um custo de, sei lá, você ter um verificado no X para uma empresa, de conseguir ter o primeiro start, sabe? Porque às Sim. vezes, sei lá, eu sinto muito na Legacy que se a gente tivesse um dashzinho, um sitezinho, uma coisa que é tão básica para uma empresa que vai começar na Web 2, às vezes o cara nem tem empresa, o cara é afiliado, ele já faz isso na Web 2. Se a gente tivesse isso aqui já, uma praticidade, um custo baratinho, cara, isso poderia ser um diferencial absurdo para a gente se destacar em relação a outras comunidades, porque a gente vê que são poucas pessoas que pensam como nós pensamos empresarialmente dentro. É uma comunidade? É, mas se você trata como empresa, fica muito mais sério as coisas. A gente consegue ser mais respeitados, ser mais atrativos na hora de fechar negócios com empresas, né? Então eu acho que isso vai ajudar até a nossa evolução aqui como membros das comunidades, ver as comunidades crescendo, podendo ter coisas que não tinham antes. E por isso que eu estou em cima deles, sempre perguntando dessa questão. Tá bom, vocês estão desenvolvendo pro B2B, mas foca no usuário final ali também, porque pode ser que às vezes vocês não vão ter grandes usuários B2B de início, mas a grande massa vai segurar a onda para vocês, porque vai ter um monte de comunidade ao redor do mundo inteiro utilizando um pouquinho de serviço aqui, um pouquinho de serviço ali, alugando para jogar jogo, alugando para hostear bot, automação, ainda mais com inteligência artificial que tem hoje em dia, né? Imagina você alinhar um AI agent e deixar rodando uma automação que vai melhorar qualquer processo dentro da sua empresa, dentro da sua comunidade. Pô, isso é lindo, é o que a gente quer ver, né? Ah, com certeza, né? Quanto mais dados descentralizados e quanto mais fácil a acessibilidade, melhor para todo mundo, inclusive para os protocolos que buscam hoje, né, um armazenamento de dados mais eficiente. No caso, eficiência eu falo de qualidade, né? Não falo de velocidade, por mais que seja importante também. Mas eficiência de uso mesmo, robustez principalmente. E, cara, eu vejo que pelo menos a ZK Cloud, ela pode estar brigando aí diretamente com a própria ICP, que é uma rede descentralizada que trabalha com cloud, né? O produto principal deles é cloud. Tem a galera da... Caraca, qual é o nome? Pô, esqueci. Pô, esqueci agora. Eles estão começando com isso, né? Naquela Heaven. Deixa eu até olhar aqui, ó, que eu Eu tenho uma aba esqueci o nome da aberta. empresa que tá fazendo. Ah, lembrei, Polkadot. Polkadot lançou recentemente também uma nova atualização deles eh, de ZK.
aonde, quer dizer, eu falo ZK porque eles trabalham com módulos de privacidade, mas não é ZK. Eles O deles é mais evoluído trabalham. até que o ZK, né? Que era aquilo que eu tava falando. Não, ZK é muito eles caro, eles trabalham com trouxeram outro, né? parachain. É porque eu lembrei de ZK por causa do modelo de privacidade. Mas eles estão trabalhando um novo mecanismo de servidores lá, utilizando IVM, trabalhando com cloud. Hoje, por exemplo, ela é a segunda maior do mercado, né? Comparado a ICP, comparado a outros protocolos, como a própria ZK Cloud também. Tem a Data Raven também, que eu conheço. Então, cara, é uma briga, mano. É uma briga pra mim. Isso aí, obviamente, quem oferecer o melhor vai se beneficiar mais o usuário, no final das contas. E ver aí, né, como é que esse mercado vai crescer nesse cenário aí de cloud, porque é o que a galera vem mais buscando atualmente, principalmente por conta da narrativa de RWA, que tem se intensificado e foi inclusive tema de muitos eventos globais esse ano, até o momento presente. Então, buscar Vitalik dados tem falado muito sobre, né? descentralizado é eficiência de dados e segurança para os usuários utilizar. É importante. Super, super, cara. O Vitalik tem trazido isso muito para discussão também. E aqui até para trazer para uma discussão com você, que eu vejo dois caminhos que podem acontecer aqui. Lembrei de uma fala do Vitalik que ele falava mais sobre as Layer 2, né? Como as Layer 2 elas têm que vir para trazer soluções, para agregar, não para competir entre si. Não adianta você ter 100 L2 que fazem a mesma coisa, que buscam a mesma coisa. Você precisa de L2 que busquem desenvolver coisas novas, solucionar problemas novos. A Intimax com a questão de privacidade, a ZK Cloud e a ICP com a questão do clouding. Mas quando você tem um monte de projetos fazendo a mesma coisa, você acaba tendo dois caminhos possíveis, pelo menos na minha visão, aqui para a parte de clouding, tá? Para a parte de clouding. Seria uma, ou vai ter um deles que vai realmente se destacar e dominar, tendo um grande monopólio, como a gente vê na Web 2, com Amazon, Google e Azure lá, dominando três grandes monopólios ali, ou a gente pode ver cada um migrando para uma especialização, porque a gente sabe que com a evolução da tecnologia, cada solução tem requerido especificações muito únicas, né? Então, se eu vou partir para uma solução mais de DeFi, com DeFi com alavancagem, com não sei o que, eu vou precisar de tal infraestrutura garantida para que aconteça. Tem alguns pontos que eu posso desprezar, mas tem outros que são essenciais, que sem eles eu não consigo ter meu protocolo rolando. Agora, se eu vou para o lado de gaming, como a gente falou, tem outras coisas que são cruciais. Tem coisas que podem ser deixadas de lado, mas outras que são cruciais. Então, eu acredito que a gente vai acabar tendo um ou dois se destacando, né? Como os monopólios para geral, para tudo, mas também a gente vai ter alguns desses outros projetos pivotando para uma solução específica de clouding para tal nicho dentro do mercado de trabalho. O que você vê disso, Deb? O que você acredita? Cara, foi o que eu falei, na verdade. O que eu acredito é que cada uma vai ter as suas particularidades do cloud para poder oferecer melhores recursos, melhores oportunidades, melhores bandas, eficiência, robustez. Aqui se tornar mais eficiente e, obviamente, aguentar a base de usuários da blockchain, do produto em si que vier para ela, vai ser soberano no mercado, mano. Entendeu? Até o momento agora ainda é obscuro saber qual vai ser a melhor em si. Mas eu sei que a ZK Cloud tá trazendo uma solução muito boa, mas ela tem que se preocupar, obviamente, mais pra frente. Que ela tá vendo já isso, né? Tá se preparando para isso. É justamente a questão de usabilidade e facilidade para microempresas e para médias empresas, porque focar só na de grande porte é legal, é interessante, só que acaba também sendo um pouco mais competitivo e ruim de espaço de mercado, São porque a poucos gente players, sabe né? que o que vai predominar é o cara que tem a mão maior. Então, eu acho que se criar facilidades de cloud para usuários menores torna mais eficiente e dá mais usabilidade e mais visibilidade para o produto na entrega para o mercado final, entendeu?
Pelo menos é na minha visão isso. Eu particularmente, se eu fosse montar um produto de cloud e nesse modelo de ZK, eu focaria exclusivamente em em empresas de pequeno porte e médio porte, porque são essas empresas que acabam sendo flageladas no mercado, não acabam tendo tanta eficiência com o produto, porque o custo de aquisição é alto para poder manter um processo desse. Então, eu particularmente focaria em trazer soluções e aplicabilidade para esses tipos de negócio, entendeu? Não sei se é o foco da ZK Cloud. Aí você pode dizer Eu porque você concordo é o com cara você que apresenta 100%. ela, entendeu? Não, eu concordo com você 100%, porque assim, para mim esse é um dos modelos de negócio que, para mim, o core do dinheiro e o core da vida útil do projeto, do modelo de negócio em si, ele não vem da grande empresa. A grande empresa é uma consequência lá na frente para ser os clientes de ouro, né, que eles vão ficar administrando. Mas para você chegar nesse ponto, para mim é o que você falou, é você conseguir trazer esse uso para o pequeno e para o médio empresário por dois pontos. Primeiro, porque tem muito mais pequeno e médio empresário, então não é uma competitividade tão grande, tem espaço de mercado ali para você conseguir atrair esses clientes. E o segundo ponto é que enquanto você está trazendo a solução para esses clientes, você também vai ter histórias, use cases ali de sucesso para você apresentar depois na sua empresa. Falou, ó, graças a ZK Cloud, a gente conseguiu fazer com que uma empresa que há 2, 3 anos fechou as portas porque não tinha condição de manter as contas, voltar à tona e virar um dos grandes players no mercado nesse nicho. Ó, essa empresa que era pequena, só por causa da economia com a ZK Cloud, olha como ela alavancou, ela estava crescendo 50% no ano, agora está crescendo 100%, 150%, porque ela conseguiu contratar mais colaboradores com o que ela economizou aqui, ou porque ela trouxe mais incentivos para os usuários, conseguiu baratear um CAC, um custo de aquisição do cliente lá na frente. Então, eu penso muito nisso, porque vira uma bola de neve, né? Você pegar esse pequeno e médio empresário. Porque você vai gerando um marketing gratuito, você vai gerando um brand ao redor da sua empresa, você vai gerando conexões com pessoas que comentam com outras pessoas e comentam com outras pessoas que vão ter a capacidade de contratar o seu serviço. Você faz um empresário se dar bem e ele gosta da sua solução, ela favorece a manutenção do modelo de negócio dele, ele vai comentar com os outros amigos empresários a respeito e se fizer sentido eles vão fechar com você, não com o outro que faz igual, mas que não tem ninguém usando que ele conhece. Então é partindo para esse B2B um pouco menor, focado na galera média e pequena mesmo, startups ali, que eu acho que você consegue dar tração no modelo de negócio de cloud, né, descentralizado. Ah, exatamente. Exatamente. Se alguém tiver perguntas aí, galera, fica à vontade. Eu sei que pode ser um assunto até um pouco técnico, né? Talvez pro que vocês usam, né, no dia a dia. Mas saibam que isso é um modelo que pode ter a atenção futura do mercado, tá? Por mais que não é o foco do mercado nesse momento, porque a atenção está voltada mais para agents e RWA, pelo menos é a narrativa que está sendo formada nesse ano. Mas é um produto que pode ganhar escalabilidade a partir do próximo ano. Começar a trabalhar com modelos de private, modelos de dados descentralizados, ainda mais por conta da adoção que está se ganhando cada vez mais o mundo cripto. As pessoas vão visar cada vez mais descentralização e privacidade. E você trabalhar com dados descentralizados, servidores descentralizados, para poder você tornar cada vez mais eficiente o que você tem, cara, isso pode ser um start muito poderoso no próximo ano agora, que a gente pode estar vendo de usabilidade com talvez a ZK Cloud, que está na frente desse mercado, assim como outras empresas também que atuam nesse mesmo segmento. Então vale aí um estudo, vale um acompanhamento, para a gente poder ver aí justamente esse processo de usability aí com os usuários. Ô, E Luke, eu acho que um quero dos alfa, únicos meu tipos irmão. de. A gente quer alfa também, tá? Tu falou, e não... o pessoal quer alfa aí, mano. Fala logo. É só a voz do povo. Só a voz do povo. Deixa eu pensar o que eu posso trazer de alfa aqui para vocês, o que eu E tenho aí, aqui. galera, aí, galera.
Mas deixa eu só comentar mais uma coisinha também aqui a respeito da ZK Cloud e dessas soluções que a gente está falando de clouding. Eu acho que a galera tem que também pensar um pouco como esse modelo de negócio ele é diferente um pouco dos outros. Porque num modelo de negócio normal, quando a gente chega num bear market, numa recessão, numa crise, ele começa a sentir falta de clientes, porque começa a faltar dinheiro no mercado, então começa a faltar cliente aqui, cliente ali. A ZK Cloud, se ela souber utilizar de um momento desses para expandir lá para a Web 2, pegar a galera de startup Web 2, eles podem pegar um momento de recessão para crescer e explodir. Porque é no momento de recessão que as empresas vão estar cortando custos. E eles trazendo uma solução para algo que as empresas já precisam e vão precisar para continuar existindo, que é a capacidade computacional barata, às vezes eles conseguem roubar clientes de players maiores, porque eles vão estar mais suscetíveis a se arriscar a ir para uma outra empresa mais barata que ele ainda não conhece tanto, não tem o nome de uma Google, de uma Amazon, porque se ele não for, ele quebra a empresa dele. Então, pode ser até um momento de mercado muito oportuno para empresas de cloud descentralizado os próximos anos, se a gente vir a ter o bear market começando, uma recessão global ali começando, e aí essas empresas vão ter que se provar que elas sabem utilizar muito bem o dinheiro delas, o marketing delas e saber em quem chegar e como chegar, né? Porque convencer essa galera a adotar uma solução mais barata e eles ganharem clientes, crescerem no momento de crise, puta, isso é o que o mercado tradicional vê e fala, porra, essa é uma startup que vai virar unicórnio. E aí começa a chover investimento, chover oportunidades dentro desse tipo de empresa. Então eu vejo, estou muito ansioso para ver o desenrolar da ZK Cloud, da ICP e de outras Não, da ICP não, da numa ICP não. recessão, numa recessãozinha aí. Vamos ver como que eles agem. É E, isso. cara, com relação a Alpha, o que eu posso falar para vocês eles tinham falado que até o final desse mês iria sair a chain. Eu não estou mais tão esperançoso que é até o final do mês, mas eles não deram para trás ainda nessa fala. Então, o que eu faria é ficar ligado na rede social, no Twitter aí da ZK Cloud, para quando lançar, vocês darem uma olhada lá como que vai estar funcionando, se eles já vão lançar com essa adoção para usuário ou não, se já vai dar para a gente começar a ter essa divulgação para projetos, ou se vai ser algo de muito mais alta escala. Então ficar de olho aí, galera, que pode trazer alguma solução para vocês que não tem um computador muito bom, ou para você que quer jogar um joguinho mesmo para lazer, ou que quer deixar rodando alguma automação em algum jogo, em alguma coisa 24 horas por dia, mas o seu computador não pode ficar aí, pode ser uma solução. Acho que É da isso. Zclay é o único alfa que eu tenho. Não tenho muito alfa não, porque infelizmente Pô, é ainda fogo, não galera, tá está vendo? lançado. A gente espera as coisas boas aí não vem, tá vendo, galera? É fogo, cara. Pô, brincadeira não, mano. Brincadeira não. Mas ó, o Tenta. que dá para falar de alfa se eles continuarem com o programa de embaixadores, eu tô me planejando para no mês que vem trazer uns sorteiozinhos nas comunidades que eu já vim falando e nas que eu for falar também. Então, Builders on Fire vai ser lembrado e vai ter sorteiozinho aqui pra galera também, tá bom? É isso, família. Sorteio não. Exatamente, Gil. Sorteio não. Já chama a gente. É Hum. isso. Exatamente. Já chama a gente. E abrindo oportunidades lá dentro da ZK Cloud, obviamente que eu chamo vocês, porque sendo sincero, é o programa de embaixadores que eu vi que mais valoriza um embaixador, tá? Não vou falar valores abertamente aqui, porque não sei nem se eu posso, mas assim, eu fiz um mês de trabalho com os caras, eu trabalhei 15 dias desse um mês, porque eu me atrasei com outras demandas, consegui bater a pontuação máxima ainda, porque eles valorizam não só views e tudo mais, mas a qualidade das suas entregas, eles também avaliam isso. Consegui ser promovido, tô ganhando, ganhando não, né? Tô com potencial de ganhar o dobro do que eu ganhei no mês passado nesse mês, e eu fiquei bem feliz com o valor que eu ganhei mês passado. E depois de 2 meses, se eu entregar o máximo ainda lá na ZK Cloud, eu ainda recebo mais um upgrade para ganhar 80% mais do que eu tenho potencial de ganhar agora. Então, assim, abrindo vaga, se cadastrem. Eu já falei pro Deb, falei pro Coquinha. Vai abrir, eu vou mandar para todo mundo que eu conheço para vocês tentarem pegar essa oportunidade, porque eles estão valorizando de verdade quem se dedica, quem está tentando trazer coisas novas, né? Eu vejo muitos embaixadores lá que eu tenho certeza vão acabar sendo cortados. A galera fica só postando
no X e post sempre a mesma coisa, sabe? Não inova, não tenta trazer uma discussão, só fala a mesma coisa, fica explicando o que é a ZK Cloud sempre. Cara, não precisam que você explique 10 vezes para sua audiência, eles precisam que você explique uma, duas. Depois você tem que destrinchar outros tópicos a respeito, falar sobre privacidade, falar sobre ecossistema de gaming, como que melhoraria ali, soluções, fazer igual a gente estava debatendo aqui, essa meia hora aí, depois que eu mostrei o projeto para vocês, sabe? Isso fica até como um alfa para vocês nos projetos que vocês estiverem trabalhando como embaixadores. Não falem o básico, não falem o que todo mundo está fazendo, não façam o que todo mundo está fazendo. Se for só criar conteúdo, crie um conteúdo um pouco disruptivo. Pô, se você tem contato, se tem conexão, conhece eu, conhece o Deb, cara, você tá de embaixador no lugar, falou, Luke, deixa eu fazer um AMA lá na Legacy, eu vou com muito prazer abrir o palco para vocês, vocês apresentam para a Legacy, vocês mostram isso como uma entrega de vocês, como eu estou fazendo aqui também, o Deb me abriu essa oportunidade hoje. Então, usem as conexões que vocês têm para gerar valor, gerar proximidade e busquem sempre trazer esse valor de volta para a galera. Eu ainda estou nessa caminhada aqui com o Deb, acho que eu estou uns anos luz em débito com o Deb, que sempre me fortalece em tudo. Mas a ideia é essa, cara, que eu tenho uma oportunidade e um vai ajudando o outro. E a gente assim cresce. Porque nesse mercado ainda tá muito cedo, cara, muito cedo. A gente não tá competindo entre si. Tem espaço para todo mundo aqui crescer junto e se ajudar. É isso, família. Muito Ctrl-C e Ctrl-V no X, é isso aí. Infelizmente, irmão. Infelizmente, se destaca aquele que traz originalidade pros seus conteúdos, tá? É isso. Fechamos? É isso? Acabamos? O Chamou. cara não tem mais alfa, a gente não tem mais nada pra passar pra gente, mas desde já é agradecer, né? Pela. Bora dormir, Gil. Você, né, que eu vou dormir lá pra 2 da manhã, filho. Tem trabalho pra fazer. Mas desde já, aí, obrigado, galera, pela presença de todo mundo. Sorteio de $100 é com o Luke, gente. É com ele aí. O cara chega aqui, não traz alfa, só traz conteúdo técnico, cloud. Tô achando que vou botar o nome do meu cachorro de Cloud. E, mas é bom, galera, pra gente se atualizar, obviamente, né? E entender como é que o mercado tá funcionando e aonde estão as oportunidades, né? Foi bem legal, por exemplo, eu não conhecia muito da ZK Cloud. Eu praticamente conheço muito de dados descentralizados por conta das experiências e trabalhos que eu já atuei com outras empresas. E ver o que a ZK Cloud está construindo, ela está no caminho certo. Só, na minha visão, ela tem que ainda definir qual vai ser o público-alvo dela no conceito final do produto, né? Se vai ser vai ser mais o B2B de pequeno e médio porte ou vai focar nos caras grandes, mas isso aí a gente vai acompanhando e vendo no futuro o que vai ser montado por eles. Mas obrigado aí, Luke, pela apresentação, obrigado aí pelos infos que você passou. Alguns insights também que foram muito importantes. Se vocês gostaram, galera, peço desde já aí, né, que vocês façam aquela queridíssima, né, engajamentas dentro das redes sociais, tire print da call, marca a gente lá nas redes sociais. Quarta-feira que vem nós temos um outro convidado aí trazendo uns insights muito bom e alfas também, obviamente, né? Tem que ter alfa aqui, senão o cara não faz call aqui com a gente. E na sexta-feira agora nós vamos ter a nossa live aqui na comunidade, passando alguns insiders aqui, algumas dicas, inclusive também alguns airdrops aí que estão early. Então fiquem atentos aí à comunidade. E é isso, pessoal. Tamo junto. Obrigado aí pela presença de todo mundo. Uma excelentíssima quarta-feira pra geral aí. E qualquer coisa, só me chamar aí dentro do chat aí, que a gente tá disponível para poder conversar, trocar ideia e ver aí melhores coisas que podem se agregar na vida de vocês aí com a comunidade. Valeu? Tamo junto, Valeu galera. Vou demais. agradecer também, Deb, você pelo espaço e a galera toda por ficar me ouvindo aí por uma hora falando também. É, não foi fácil Obrigadão não, para mano. todo mundo. Mas a gente tá junto nisso aí. É isso. Valeu, galera. Valeu, gente. Abração Uma boa aí. noite. Valeu, valeu.